O leite de cabra é uma boa alternativa para a nutrição das crianças, além de representar uma boa fonte de renda para o homem do campo. O veterinário José Ferreira Nunes é autor do método de congelamento de sêmen de caprino na água de coco. Com o método, a reprodução de cabras com bom conteúdo genético torna-se mais rápida e mais barata. Com certeza, você já ouviu falar em reforma agrária. Mas a reforma agrária do bode, eu tenho certeza absoluta que você não sabe o que é. Eu estou aqui ao lado do doutor José Ferreira Nunes, que é veterinário, e vai nos explicar o que é a reforma agrária do bode, professor. Exatamente, Marcos. A gente tem a oportunidade, através de uma tecnologia dominada na universidade, produzida e se encontra em prateleiras, se chegar ao homem do campo. Se coleta o sêmen do animal importado da França, esse animal tem chance de um único ejaculado, você sair para o campo e inseminar 20 cabras de um pequeno produtor. Consequentemente, isso, quer queiram, quer não, a socialização do bode. É uma reforma agrária, porque o pequeno produtor jamais vai ter acesso a um animal desse tipo. Quer dizer, em outras palavras, você tem condição de difundir uma tecnologia até então dominada e até então dentro dos muros da universidade. Esse animal é um bode francês, né, professor? É um bode francês da raça Sane, é uma raça leiteira, criada na França para a produção de leite, né? Quando você faz a inseminação artificial com um bode desse tipo, a cabra nativa nossa, na F1, já produz em torno de 1 kg, 1,5 kg de leite. Isso é um bode muito caro. Se você for importar hoje um bode desse, em torno de R$4.000... 4.000 reais? R$4.000. Quer dizer, é coletado o sêmen desse bode e depois? Bom, nós estamos com dois processos. Ou nós congelamos em nitrogênio líquido a menos 60 graus, conservação a menos 196 graus, né? Fica por tempo indeterminado, esse bode fica praticamente imortal, 10, 15, 20, 30 anos ele está vivo lá no nitrogênio. Ou então nós coletamos, fazemos a diluição em água de coco, refrigeramos a 4 graus, colocamos numa garrafinha térmica e até 48 horas depois, quer dizer, nós saímos aqui de Fortaleza e conseguiremos inseminar cabras até no Piauí ou em Pernambuco ou qualquer local do Brasil, Nordeste. A cabra já está aqui na posição, inclusive ela está no cio, a cabra está no cio. Essa é uma cabra comum, não é, professor? Cabra comum, inclusive, ela é justamente pronta e estrogenada. Em outras palavras, ela sempre recebe uma quantidade de estrógeno para permanecer em cio, né? Em outras palavras, sempre serve como estimuladora da coleta do bode. Isso é uma vagina artificial. Essa vagina artificial é constituída por um tubo de PVC rígido, uma câmara de ar de bicicleta, uma coisa simplória, inventada por a gente mesmo. Então, quando o bode vai introduzir o pênis na vagina da cabra, nós fazemos uma desvio, ele introduz aqui dentro. Consequentemente, essa temperatura da água e a pressão faz com que ela ejacule e nós coletamos o sêmen justamente nesse tubo coletor. Aqui tem quantos ml? Deixa eu ver. 2 ml, professor. Primeiro, coletor. Depois a gente vê a avaliação aqui do material coletado. Avaliação. E depois agora nós determinamos o número de espermatozoides, né? Que essa câmara, esse espectrofotômetro nos dá a possibilidade de dizer realmente quantos espermatozoides vai existir, né? Nós fazemos a avaliação, primeiro pegando uma ponteira, né? A partir do sêmen puro. Sim. Aqui é um aparelho utilizado especialmente para mensurar a concentração espermática. Então, dentro dessa cubeta, tem 5 ml de solução salina formolizada. Sim. E a esta solução nós acrescentamos 50 microlitros do sêmen recém-ejaculado. Coloca-se aqui do líquido, homogeneiza, recoloca-se no aparelho. Aí pela transmitância você verifica em que ponto ele ficou. Aqui está em torno de 42. Significa 42 o quê? 42 você vai para a tabela. E encontra que ele tem 2,30 bilhões de espermatozoides por ml. Foi encontrado então o número de 2,3 bilhões de espermatozoides por ml, multiplicando isso por 2, porque na verdade são 2 ml, né, professor? Chega a ser mais ou menos 4 bilhões, né? 4 bilhões de espermatozoides dentro desse ejaculado, né? Como nós precisamos apenas de 200 milhões para inseminar uma cabra, você imagina quantas cabras nós poderemos inseminar agora. Com um sêmen fresco, com água de coco, a gente consegue uma fertilidade em torno de 60%, 70% de parição. Então, mais ou menos 40 cabras. Então, agora nós vamos conhecer o próximo passo do processo. É o resfriamento, depois o congelamento. Essa é uma tecnologia também nossa, foi a primeira patente internacional do Brasil, né? Nós fomos para a França,
fizemos o nosso pós-doutoramento e encontramos na água de coco uma substância que tem condições de prolongar a vida do espermatozoide. Então, um diluidor importado, você tem uma ideia hoje, Marcos, ele custa em torno de aproximadamente 50 a 60 dólares, 250 ml. A água de coco, a gente, em qualquer canto que a gente chega para trabalhar, custa R$1, 500 ml, você vê a relação custo-benefício dessa tecnologia. Bom, agora eu vou contar com a ajuda aqui dos alunos de iniciação científica aqui da Universidade Estadual do Ceará, UES, o Benício, o Joaquim e o Alexandre, para exatamente a gente conhecer o próximo passo do processo. Filtrar a água de coco, né, da variedade anão amarela, de 6 meses. Adiciona 50 ml de água de coco. Aí vamos adicionar mais 25 ml de água destilada e 25 ml de citrato de sódio a 5%. Por que o citrato de sódio nisso aí? A água de coco, ela tem uma importância muito grande, mas como ela é uma solução estéril, ela tem um pH que é muito ácido. Então se coloca um pouco do citrato de sódio, que é para se aumentar um pouco esse pH aqui do sêmen em torno de 6,2, 6,8. Então pronto, agora está pronta a solução. Então essa solução nós poderemos colocar uma parte do sêmen para 9 da água de coco. Como foram 2 ml, aí a gente vai colocar naquele sêmen 18 ml. Então se coloca 18 ml, né, de água de coco, para justamente diminuir aquela concentração de 4 bilhões para 200 milhões de espermatozoides, né? Então agora nós temos os espermatozoides que estavam puros, como vocês tinham visto na imagem anterior, eles estão agora diluídos. Ó. Uma vantagem é tamanha que com a inseminação artificial, um bode desse que vocês viram, nós podemos inseminar em 45 dias até 1.000 cabras. 1.000 cabras. Professor, e para acontecer a inseminação é preciso também que a cabra esteja no cio, né, professor? Então veja bem, Marcos, nós fazemos o seguinte, nós utilizamos uma esponja, elas são, ó, por isso nós chamamos OB das cabras, né? Você vê que ela é cortada, né? Estilo parecido com o outro. Ela já está impregnada aqui com hormônios, você está vendo essas manchas, são hormônios, né? Tá certo? Essas manchas brancas? É, manchas brancas, exatamente, é um hormônio chamado progesterona. Então você introduz na porção cranial da vagina, essa linhazinha fica fora da vagina, né? Quando chega no 11º dia, nós retiramos essa esponja, 30, 40 horas depois, 24 horas já começam a entrar em cio e 30, 40 horas depois nós fazemos a inseminação. No 9º dia, se o produtor quer um número de cabritos maior, né, a gente faz uma aplicação de um hormônio chamado PMSG, que é o soro da égua prenha. Então esse hormônio ele tem como função aumentar o número de cabritos nascidos. Nós poderemos chegar até 4 cabritos nascidos por parto. Nós chamamos isso de reprodução programada. Então o produtor pode ter leite o ano todo, porque ele não vai inseminar todas as cabras na propriedade dele. Se ele quiser fazer abate também, ele vai ter um grupo de animais parindo em determinadas épocas, de maneiras que ele possa, durante todo o ano, ter o fluxo de produção na propriedade. Se a gente quisesse trabalhar com semi-refrigerado, simplesmente você utilizava da seguinte forma. Você aspira, pronto. Quando você aspirou, você vê que preencheu. Né? Nós levamos até o álcool polivinílico, fazemos isso aqui. No momento que nós fazemos isso aqui, ó, né, esse álcool tem a função justamente de contato com a água, ele se solidificar, então ele está fechado. Hermeticamente fechado. Então aqui ele aguenta uma temperatura de menos 196 graus, você tem uma ideia, não explode, né? Isso aqui está fechado, não entra água, não entra nada. Ou, se você não quiser trabalhar com semi-congelado, você trabalha com semi-refrigerado. Então aqui nós estamos com ele pronto para ser congelado ou para ser resfriado. A ideia maior é que nós podemos congelar esses espermatozoides em vapores de nitrogênio líquido, uma temperatura de menos 60 graus abaixo de zero. Quer dizer, quando você refrigera, você vai a 4 graus. Quando você congela, você vai a menos 60 graus. E o tempo útil, professor? Quanto tempo ele pode ficar nessa temperatura? Se ele for refrigerado, nós poderemos utilizá-lo até 48 horas. Se ele é congelado, desde que haja nível de nitrogênio, será para o resto da vida. Essa é uma das vantagens também da água de coco, porque ela leva esse tempo até 48 horas, coisa que a gente descobriu que nos diluidores importados não é mais do que 6, 8, 10 horas no máximo. Bom, a gente viu o sêmen colocado no microscópio, ele puro, né, professor? Agora vamos ver agora como é que ele fica dentro da solução, professor. Nós temos aí um palhete com aproximadamente 200 milhões, né? Você vê que os espermatozoides estão numa motilidade muito boa. A água de coco favorece o espermatozoide com cromossoma X. Por incrível que pareça, quando nós inseminamos com a água de coco, a gente tem mais número de fêmeas nascidas. Isso também fez parte de uma descoberta nossa,
que a gente está hoje na tese de doutorado da professora doutora Ana Cláudia, tentando descobrir, quer dizer, provavelmente esse 3-indol-acétil, que é um hormônio vegetal, ele tem como função também, talvez, favorecer o cromossoma X, consequentemente, esse cromossoma X, que permanece mais tempo vivo, fecundaria um óvulo, como o óvulo é X, então você vai ter uma fêmea nascida. Então aqui nós temos já os espermatozoides diluídos, né? Se fossem para resfriar, eu colocaria numa garrafa térmica com gelo e levaria para as propriedades até 48 horas. Para o congelamento, nós vamos fazer o seguinte, vocês vão ver, esses vapores de nitrogênio vão permitir uma temperatura de menos 60 a menos 80 graus abaixo de zero. E é nesse ambiente que fica armazenado o espermatozoides. Então agora aqui nós colocamos nessa posição, ó, deixamos por 5 minutos, né? Passados os 5 minutos que ele permaneceu ali, né, professor? Nós retiramos esses palhetes de lá, colocamos, né? Aqui ele está congelado e conservado a menos 196 graus abaixo de zero. Bom, essas cabras, Marcos, nós temos uma vantagem de mostrar o que é uma cabra mestiça da raça Sânia. Por exemplo, se você insemina uma cabra nativa, na F1 você vai ter o quê? Uma cabra que já produz 1 kg, 1,5 kg de leite. F1 é a primeira filha, né? A primeira geração, 50% nativa e 50% do bode Sânia. Na segunda geração, que é o F2, você já tem um animal com uma quantidade de sangue 75%. De maneiras que quando você chegar no F4, na quarta geração, você vai ter um animal puro por cruza, que é esse tipo de animal que nós estamos vendo aqui. A grande maioria desses animais são puros por cruza, que foram gerados através da inseminação artificial, utilizando o sêmen de um reprodutor sano altamente melhorador. São cabras que chegam a produzir até 2 kg de leite. E a Universidade Estadual do Ceará, o Departamento de Ovino-Caprinocultura, possui uma clínica móvel, que pode levar toda essa tecnologia que nós vemos agora acontecer para o interior. Eu acredito muito numa universidade que sai dentro dos seus muros. Ela favorece a extensão tecnológica. Justamente a nossa ideia, com a aquisição, através do convênio FINEP-FUNCAP, que é a Fundação Cearense de Amparo à Pesquisa do Estado do Ceará, era levar essa tecnologia ao homem do campo. Nós fizemos 4 projetos de extensão tecnológica para atingir uma parte do Sertão Central, uma parte, basicamente, também Tauá, Crateús, essa zona mais árida, Quixadá, Xeramubim, Crateús, e levar essa tecnologia ao produtor. Fizemos esses projetos e nós não sabemos o porquê. Esses projetos nunca saíram das gavetas, das instâncias superiores da universidade. Isso é um pouco revoltante quando se sabe que o pequeno produtor carece de tecnologia. Se uma clínica dessa é realmente utilizada para o pequeno produtor, eu acredito nos frutos bem promissores e rápidos, porque um produtor não pode comprar um animal melhorador e essa clínica móvel permitiria, no meu modo de ver, difundir um reprodutor de alto padrão genético para um produtor que não pode adquiri-lo. Por conta dessa lacuna enorme, nós temos uma empresa já hoje criada em Quixadá que já começa a difundir essa tecnologia, acreditando nessa tecnologia, e inclusive trabalhando com outros estados que não só o Ceará. Tecnologia, que é o processo de democratização, de desenvolvimento de um país, ela está pronta, ela está produzida, mas infelizmente ela se encontra em prateleiras sem acesso ao produtor. Isso é triste para o pesquisador, para o professor, para um estado pobre como o Ceará. Professor, o senhor gostaria de deixar um telefone de contato para que as pessoas que se interessassem pelo assunto entrar em contato com o senhor? Olha, Marcos, é uma maior satisfação, nós temos um telefone aqui que é o 299-2751, né? E nós temos um e-mail, ferreira@us.br, né? Que qualquer pessoa pode acessar. E nós temos também uma vantagem, eu diria até, de difundir essa tecnologia a um custo, eu diria até, subsidiado totalmente através de um programa de governo. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui no programa Conhecer e boa sorte aí no seu trabalho. Bom, eu que agradeço, Marcos, uma oportunidade como essa é realmente louvável sobre todos os aspectos, porque um programa desse tipo leva o conhecimento justamente às pessoas curiosas e carecedoras de conhecimentos, e nós estamos na época de divulgação desses conhecimentos. Então você está de parabéns, um programa dessa estirpe, e nós queremos desde já nos colocarmos à disposição do público, né, e a sua para qualquer dúvida, qualquer esclarecimento. Obrigado.